Seja bem-vindo à Geração Zé Angola. O governo angolano em África são comunistas, mas são alérgicos às mentiras. A Vamos farsa ouvir. Quimpa Vita. Meu nome é Roboredo e hoje vamos acabar com alguns mitos da história do Reino do Congo. Aconteceu no dia 2 de julho uma manifestação para celebrar os 320 anos do aniversário da morte de Quimpa Vita, que teria sido queimada, entre aspas, por missionários portugueses. O que é uma mentira e uma falsa história, uma falsificação e até mesmo uma farsa. Primeiro, porque os missionários que estavam presentes no dia em que Quimpa Vita foi queimada não eram portugueses, eram missionários italianos, nomeadamente Marcelino e Salvatore de Lado Negro, que chegaram em Quimbango, uma localidade próximo de Bazacongo, então São Salvador do Congo, em 1699. Porque sim, inicialmente os missionários que chegaram no Reino do Congo eram missionários portugueses, como vocês podem ver neste regimento do rei Dom Álvaro II de 1584, que acolhe missionários carmelitas. Porém, à medida que surgiu guerras e tensões diplomáticas entre o Reino do Congo e o Reino de Angola, ou seja, os portugueses de Luanda, então o rei do Congo apelou para missionários neutros, nomeadamente missionários capuchinos italianos. E, como se pode ver nesta carta aqui, ou pelo menos regimento real, do rei Garcia II do Congo, que apresentava aos habitantes do Reino do Congo esses novos missionários italianos que eram neutros e que não levantavam suspeita de serem espiões de Portugal. Então, para já, a mentira começa aí. Você diz que foram os portugueses que queimaram aqui Quimpa Vita, mas os missionários portugueses não estavam no Congo naquela altura. E aí vão alegar que não, os portugueses eram colonos e estavam a colonizar o Reino do Congo e por isso é que deram ordem para queimar Quimpa Vita. Outra mentira. Primeiro, os portugueses foram derrotados na Batalha do Quitombo em 1670 e por isso não tinham poder sobre o Reino do Congo. Aliás, o Reino do Congo estava até dividido naquela altura em uma guerra civil entre os Quinzala e os Quimpanzo, e apesar dessa divisão, os portugueses não tinham a capacidade de levar um exército para dentro do Congo e impor a sua vontade. Pelo contrário, o Soio, que se tornou uma província independente, o grande principado de Soio, é que exercia poder e manipulava as diferentes facções da guerra civil. Então não era Portugal que mandava no Reino do Congo naquela altura. Outro mito ou falsidade histórica é dizer que Quimpa Vita foi queimada por causa do cristianismo, porque ela era herética. Não. Quimpa Vita apoiava um dos pretendentes ao trono do Congo, o Pedro Constantino da Silva, o Quimbenga, um dos angolanos mais loucos da história, mas ele vai ter o seu vídeo em outro dia. Os adeptos de Quimpa Vita tentaram tomar o poder em várias localidades, matando inclusive o conde do Soio, o príncipe Antônio Barreto da Silva. Então, por causa dessas tentativas dos seguidores de Quimpa Vita de tomar o poder em várias localidades, ela suscitou a hostilidade dos nobres e dos pretendentes ao trono do Congo. As forças de Quimpa Vita, que se chamavam Antonianos, e de Quimbenga, ocuparam as ruínas de São Salvador. Porque Quimbenga tinha a pretensão de se coroar rei do Congo. Então, outro mito histórico. Quimpa Vita era uma profetisa. Outra mentira. Mesmo tirando a questão religiosa, que é uma questão de teólogos, dentro da própria cultura do Reino do Congo naquela altura, Quimpa Vita era uma fraude, não era uma verdadeira profetisa. Primeiro, ela dizia que ela viajava aos céus para jantar com Deus às sextas-feiras e voltava aos domingos. Na verdade, ela fazia isso para passar tempo com seu amante, um tal de João de Barros. E ela alegava que era virgem e casta. Então, quando Quimpa Vita ficou grávida do João de Barros, ela inventou que tinha que fazer uma viagem mais longa aos céus, de alguns meses, algumas semanas, para pedir a Deus a vitória contra os nobres do Congo, como por exemplo Ana de Leão, João de Nobrega ou João II de Bula, que se levantavam contra os antonianos e contra o Quimbenga. Nessa viagem que ela fez de várias semanas para ter o filho, para ter o parto, segredo do filho, João de Barros, ela foi capturada por uma patrulha do Vale das Lágrimas, que era o sobrinho de Ana de Leão. Então, ela foi capturada e como ela apoiava um dos pretendentes ao trono, ela foi entregue ao Pedro IV do Congo, que era outro pretendente. Então, esse Pedro IV do Congo foi ele que
fez um julgamento civil, reuniu a corte dele e decidiram que Kim Pavita deveria ser, ou Dona Beatriz, deveria ser executada, porque queimada viva, porque ela era apoiante do Kimbenga, um rebelde. E o próprio Kimbenga também foi fuzilado na Batalha de Banza Congo quando as forças de Dom Pedro conquistaram a cidade. Então, ela não foi julgada por um tribunal eclesiástico, não foi julgada por desrespeitar o cristianismo e contra a Bíblia. Ela foi julgada e condenada à morte por ser apoiante de um rebelde. Então, estes é que são os factos históricos. E as fontes são o livro de Congolese St. Anthony, de John K. Thornton, e, aqui está, tem aqui a minha cópia, e o livro História do Congo, de Paiva Manso. Ah, mas são livros escritos por brancos? É o seguinte, vamos parar com isso, com Sanzalice. Porque os factos básicos da história provam que esta história de que Kim Pavita foi queimada pelos portugueses é uma farsa. Porque simplesmente os missionários que estavam presentes não eram portugueses. O exército português foi derrotado na sua tentativa de conquistar o Soio e não tinha a capacidade de exercer poder sobre o Reino do Congo. Então, não foram os portugueses que decidiram queimar Kim Pavita. Foi o próprio rei do Congo, Dom Pedro IV. E ele não queimou ela porque ele era um grande cristão. Ele queimou ela porque ela era uma aliada de seu rival, o Kimbenga. Esses é que são os factos históricos. E é triste que você tem pessoas a criar toda a sua identidade na base de falsas histórias. Mas aí nós vemos que esse é, na verdade, o verdadeiro legado de Kim Pavita. Porque quando Kim Pavita diz que fala com Deus e Deus lhe diz que o Kimbenga é o rei, o que ela está a fazer é excluir os outros de qualquer tipo de solução política. Porque nesse caso, como é que você vai poder debater? Ela já disse que Deus diz que o Kimbenga é o rei. Então o que resta debater? Nada. E a mesma coisa que fazem os afrocratas. Eles inventam uma história falsa que leva a uma conclusão que lhes dá sempre razão. Como é que você vai discutir com eles? Não tem como, porque a história só pode ser uma. Então, a lição da história de Kim Pavita é que nós temos que evitar criar situações nas quais a discussão é impossível. Alegar autoridade divina, alegar autoridade histórica é impedir qualquer tipo de discussão. Porque você simplesmente se recusa a ouvir os argumentos dos outros, neste caso, os argumentos dos diferentes nobres que estavam a competir pelo trono do Reino do Congo e o seu desejo por garantias políticas, não só para eles, mas também para suas famílias e seus seguidores, e você recusa-se a ouvir isso tudo porque, Deus disse. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Que Deus vos abençoe. Angola vencerá. Meu nome é Roboredo. Sigam o blog e deixem o vosso comentário.